Bom dia, pessoal. Depois da nossa semana de prova, a gente retoma hoje o nosso livro e a gente vai para o capítulo 17, falar sobre o sistema cardiovascular. Então, vocês acompanhem aí no livro de vocês e marquem as suas dúvidas, tá bom? Bom, primeiro, a gente sabe que o organismo ele precisa de ter uma via de comunicação para que todas as estruturas possam trocar substâncias. Essa via de comunicação acontece graças ao sistema cardiovascular, onde vai ser possível ocorrer a distribuição dos nutrientes, o transporte de gases e de substâncias por todo o corpo, né? Além de transportar as substâncias, esse sistema cardiovascular ele também permite que as células sejam transportadas pelo corpo, principalmente as células de defesa do nosso organismo. Aqui a gente tem uma ilustração mostrando, né, esse sistema cardiovascular, então todo o sistema de vasos sanguíneos do nosso organismo. A primeira coisa importante para a gente compreender o sistema cardiovascular é falar a respeito da circulação sanguínea. Então, todas essas características que nós vamos falar dizem respeito à circulação sanguínea humana, que é fechada porque ocorre no interior de vasos sanguíneos. O coração é a estrutura responsável por impulsionar o fluxo sanguíneo, fluxo esse que passa 2 vezes pelo coração, por isso, circulação dupla. O sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, e o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, eles não se misturam. Por isso a gente diz que a circulação ela é completa. A circulação nos vasos periféricos, ela ainda participa do controle térmico. Então, ocorre a vasodilatação, que é capaz de dissipar o calor através da pele, e a vasoconstrição, que reduz o fluxo sanguíneo e diminui a perda de calor. Aqui nós temos uma imagem onde a gente pode ver a respeito dessa vasoconstrição e dessa vasodilatação. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo numa condição de repouso, com seu diâmetro normal. Na vasoconstrição, quando essa musculatura do vaso sanguíneo ela se contrai e com isso o diâmetro desse vaso diminui, e aqui na vasodilatação, quando esse diâmetro aumenta, ok? Em relação ao sistema cardiovascular, ele é representado por um conjunto de vasos sanguíneos e pelo coração. Esses vasos sanguíneos, eles levam o sangue do coração para todo o corpo e eles retornam com esse sangue do corpo para o coração. Esses vasos sanguíneos, eles são caracterizados como formações tubulares, ou seja, né, como se fossem estruturas semelhantes a tubos, e representam uma rede de distribuição pelo corpo. Esses vasos, quando a gente fala a palavra vasos, a gente está falando de uma maneira generalizada, mas eles podem ser diferenciados em artérias, veias e capilares. Quais são as diferenças? As artérias, elas partem do coração em direção ao corpo. Elas têm paredes mais espessas e, com isso, elas são mais resistentes à pressão. Uma vez que elas são os vasos que partem do coração, o sangue ele está saindo com muita pressão do coração. Então, essas artérias precisam suportar essa pressão, por isso são muito resistentes. Elas têm capacidade de contração e de relaxamento. As veias são os vasos sanguíneos que chegam até o coração de todas as partes do nosso corpo. Então, são estruturas que apresentam, em muitas condições, em muitas situações, um fluxo ascendente. Ou seja, se você pensar nas estruturas do seu corpo que estão abaixo da região do seu tórax, que é onde você tem a localização do coração, todas essas estruturas abaixo, então a região da cavidade abdominal, os membros inferiores, para que esse sangue retorne dessas partes para o coração, ele precisa fazer um fluxo ascendente, ou seja, contra a gravidade. Para isso,
As veias, elas apresentam válvulas que impedem o retorno desse sangue. São vasos que apresentam as paredes mais finas, exatamente por conta da redução da pressão sanguínea, né, nas veias. Os capilares são os vasos sanguíneos que apresentam um calibre bem pequeno, então o diâmetro deles é bem pequeno, e eles ficam localizados entre as artérias e entre as veias, né? São formados por uma camada de células endoteliais, que se chama endotélio. Então, quando a gente fala de endotélio, a gente está falando da camada de células que forma esses capilares, tá? Aqui a gente tem uma representação dessas estruturas, então a gente vê aqui uma artéria que apresenta essa parede mais espessa, exatamente para ter resistência e suportar a pressão. Aqui nós estamos vendo um capilar que é formado por essa camada de endotélio e ele tem essa parede bem mais fininha e o calibre menor. E aqui a gente está vendo uma veia que tem a parede mais fina do que a artéria. E se você observar nesse buraco que nós estamos vendo aqui, a gente observa a estrutura interna, que é exatamente a presença dessas válvulas. Então, quando o sangue passa, né, quando o coração bombeia, o sangue passa pela válvula, depois essa válvula se fecha e impede o retorno do sangue, ok? Aqui a gente tem uma imagem que mostra a diferença entre uma veia saudável e uma veia varicosa, o que a gente popularmente chama de varizes, né? Numa veia saudável, essas válvulas estão funcionando normalmente, o sangue é bombeado, então ele sobe, ele passa pela válvula e depois a válvula se fecha, esse sangue não retorna. Quando essa veia é uma veia varicosa, essa válvula ela não se fecha de forma apropriada. Então, fica uma pequena passagem e esse sangue ele pode retornar e ficar acumulado, né? E exatamente por conta desse acúmulo que a gente vê essas marquinhas das varizes nas pernas, principalmente. O coração, ele é um órgão oco que apresenta paredes musculares, que é o miocárdio. Ele é uma estrutura que é chamada de tetracavitária, porque tem 4 câmaras. Essas câmaras são 2 átrios e 2 ventrículos. Nos átrios vai ocorrer a entrada de sangue no coração e dos ventrículos vai ocorrer a saída de sangue do coração. Uma outra característica importante é que os ventrículos eles apresentam a parede muscular mais espessa, porque eles precisam ter um bombeamento bastante intenso para eliminar ou para expulsar esse sangue do coração de forma eficiente. As artérias coronárias são os vasos que irrigam as células do coração, ou seja, a estrutura do coração, né? Além disso, existem as válvulas que estão presentes entre as cavidades e impedem que o sangue retorne, né, e se misture. Então, existem as válvulas atrioventriculares, então pode ser a atrioventricular direita e a atrioventricular esquerda. A direita também é chamada de tricúspide e a esquerda também é chamada de bicúspide ou mitral. Existem as válvulas pulmonares, né, que se localizam entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e a aórtica, que se localiza entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. No próximo slide, a gente vai ver isso na ilustração. Em relação aos movimentos cardíacos, esses movimentos eles são alternados, né? Então, quando os átrios se contraem, os ventrículos se relaxam. Quando os átrios se relaxam, os ventrículos se contraem. É sempre alternado. Então, nunca o coração tem uma contração de todas as suas cavidades para expulsar todo o sangue do coração. Sempre terão 2 cavidades que terão a entrada de sangue e 2 cavidades que terão a saída de sangue. A contração a gente chama de sístole e o relaxamento a gente chama de diástole. Então, vamos observar aqui nessa estrutura, tá? Aqui a gente está vendo o átrio direito, embaixo o ventrículo direito.
aqui o ventrículo esquerdo e acima o átrio esquerdo, ok? Observa que a parede muscular dos ventrículos, ela é mais espessa do que a parede muscular dos átrios. Isso porque esses ventrículos, eles se contraem e eles vão expulsar o sangue de dentro do coração. Então, eles têm que fazer esse bombeamento, essa contração, de forma mais intensa. Observa também que a gente vê o lado direito na cor azul, o lado esquerdo na cor vermelha. O lado direito com a cor azul está simbolizando o sangue venoso que chega de todas as partes do corpo. E o lado esquerdo em vermelho está representando o sangue arterial vindo dos pulmões, tá? Duas veias, né, desembocam no coração, trazendo o sangue de todas as partes do corpo. Da região superior, veia cava superior, desemboca aqui no átrio direito. Da região inferior, ó, veia cava inferior, desemboca aqui no átrio direito também. Então, esse sangue venoso chega no átrio direito. Quando esse átrio se contrai, esse sangue venoso passa para o ventrículo direito. Quando esse ventrículo se contrai, esse sangue venoso segue em direção aos pulmões pelas artérias pulmonares. Repara que elas se bifurcam, então vem duas para o lado direito e duas para o lado esquerdo. Então, obviamente, para os dois pulmões. Então, o sangue pega essas artérias pulmonares e vai para os pulmões, onde ocorre a hematose. O gás carbônico é eliminado dessas hemácias por difusão e o gás oxigênio é capturado pelas hemácias também por difusão. Depois que a hematose ocorreu nos pulmões, esse sangue retorna ao coração e aí ele vem pelas veias pulmonares, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Essas veias pulmonares desembocam no átrio esquerdo. Quando esse átrio se contrai, esse sangue passa para o ventrículo esquerdo e quando esse ventrículo se contrai, esse sangue ele vai passar aqui para a artéria aorta, que começa a ter todas as suas ramificações e será distribuído para todo o corpo. Então, o sangue chega no coração venoso, vai para os pulmões venoso, a hematose acontece, ele volta dos pulmões arterial e ele é enviado para todo o corpo arterial. Isso que a gente apontou aqui agora é o que está descrito nesses quadradinhos aqui embaixo. Então, as setinhas, elas mostram exatamente isso, né? Como é que esse sangue circula pelo coração. Outra coisa importante é o seguinte, aqui entre os átrios e os ventrículos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente tem as válvulas atrioventriculares. Então, elas estão posicionadas aqui no lado direito e aqui no lado esquerdo. As outras válvulas, que também podem ser chamadas de semilunares, elas estão posicionadas onde? Uma está aqui, que é a válvula pulmonar, que vai controlar a saída do sangue do ventrículo direito para os pulmões, e a outra está aqui, que é a válvula aórtica, que controla a saída do sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Outra coisa importante é o seguinte, veias transportam sangue venoso, rico em gás carbônico, e que estão simbolizados aqui pela coloração azul. Artérias carregam sangue arterial, sangue rico em oxigênio, simbolizado aqui pela coloração vermelha. Porém, existe uma exceção, veias e artérias pulmonares. Nas veias e nas artérias pulmonares, nós temos o padrão inverso. Artérias pulmonares transportam sangue venoso e veias pulmonares transportam sangue arterial, ok? Essa é a exceção que nós temos aí a essa regra em relação aos vasos sanguíneos. Nessa imagem aqui de baixo, a gente tem a ilustração que mostra pra gente em relação ao controle dos batimentos cardíacos. Então,
toda essa estrutura que a gente está observando aqui em amarelo são estruturas que estão relacionadas ao controle dos batimentos cardíacos, ao controle do coração em relação aos batimentos cardíacos. Então, observa, nó sinoatrial, bem aqui em cima, que se comunica com o nó átrio-ventricular aqui embaixo, que está ligado ao fascículo atrioventricular aqui no meio, no septo do coração, que se ramifica, né, nos ramos direito e esquerdo, tá? Então, esses ramos se ramificam a partir desse fascículo. Isso é o que a gente vai ver em relação às funções agora no próximo slide. Então, batimentos e frequência cardíacas. Existe um controle neurogênico, que é a influência do sistema nervoso autônomo, né, dos nervos do sistema nervoso autônomo nos batimentos cardíacos, e o controle miogênico, que foi esse que a gente acabou de observar na imagem anterior. Os nódulos que existem no miocárdio, que são formados por células cardíacas, digamos, especiais, né? Então, elas são capazes tanto de gerar quanto de conduzir estímulos elétricos no coração. Então, foram as estruturas que nós vimos. Primeiro, lá em cima, na parte superior do átrio direito, o nó sinoatrial, que é o estimulador, né, das contrações cardíacas. Depois, a gente tem o nó átrio-ventricular mais abaixo, que vai conduzir esses estímulos até o fascículo atrioventricular, que está localizado lá no septo do coração, e a partir desse fascículo atrioventricular, esse estímulo ele vai ser distribuído por uma rede, né, que é essa rede de Purkinje, tá ok? Em relação à frequência cardíaca, né, ela pode ser caracterizada pelo número de contrações por minuto. Então, a gente tem o que é chamado de taquicardia, que é quando há uma elevação nessa frequência cardíaca, e uma bradicardia, que é quando ocorre uma diminuição da frequência cardíaca, tá? Em relação ao trajeto do sangue, nós já vimos na imagem, então mostrei para vocês na imagem, mas ele está bem descrito aqui para que vocês possam ter, né, e acompanhar. Então, a gente viu que existem o que a gente chama de duas circulações. A grande circulação, que é a circulação sistêmica, e a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, tá? A circulação pulmonar, ela diz respeito à saída do sangue do coração em direção aos pulmões, a ocorrência da hematose lá nos pulmões e o retorno do sangue aos pulmões ao coração vindo dos pulmões, né? Essa é a circulação pulmonar. A circulação sistêmica diz respeito à chegada do sangue no coração vindo do corpo e a saída do sangue do coração retornando ao corpo. Então, vamos ver esse trajeto. Na sistêmica, né? O sangue arterial vindo dos pulmões, ele desemboca no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo. Pela artéria aorta, ele vai em direção ao corpo. Ele retorna do corpo ao coração como sangue venoso e ele chega no átrio direito através das veias cavas. Então, esse é um resuminho aqui da circulação sistêmica. E a circulação pulmonar, né? Pelas veias cavas, o sangue venoso chegou no átrio direito, que passou para o ventrículo direito. Através das artérias pulmonares, esse sangue venoso chegou aos pulmões. Nos pulmões ocorreu a hematose, esse sangue passou a ser arterial. Ele retornou ao coração pelo átrio esquerdo através das veias pulmonares. Então, essas letrinhas, né, elas estão simbolizando átrio esquerdo e átrio direito, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, para que a gente possa entender certinho aí o trajeto nessas duas circulações. Aqui, novamente, a gente tem as imagens que mostram esse mesmo trajeto que nós acabamos de falar.
chegou como sangue venoso pelas veias cavas no átrio direito, pela válvula atrioventricular passou do átrio direito para o ventrículo direito, através da válvula, né, da abertura da válvula pulmonar, esse sangue venoso pegou a artéria pulmonar, foi em direção aos pulmões. Ocorreu a hematose, esse sangue voltou como sangue arterial e ele volta para o átrio esquerdo. A abertura da válvula atrioventricular permite que esse sangue arterial passe para o ventrículo esquerdo. A abertura da válvula aórtica vai permitir que esse sangue arterial saia do ventrículo esquerdo pela aorta e seja distribuído pelo corpo. Aqui tá mais explicadinho, porque a gente consegue ver os nomes de todas as estruturas, e aqui a gente vê de uma maneira mais ampla esse trajeto, ok? Sempre lembrando que em vermelhinho a gente tem aqui simbolizando os locais por onde está passando o sangue arterial, em azul a gente tem os locais por onde está passando o sangue venoso. Em relação à pressão sanguínea, né? Essa pressão é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes internas dos vasos sanguíneos. Em um indivíduo jovem, né, a gente tem a pressão média de 12/8. O que significa isso? Pressão sistólica, que é a pressão do sangue durante a contração, e pressão diastólica, que é a pressão do sangue durante o relaxamento. Então, a pressão no momento de contração é maior do que a pressão no momento de relaxamento. 120 miligramas de mercúrio na pressão sistólica, 80 miligramas de mercúrio na pressão diastólica, que a gente popularmente chama de 12/8. A gente diz que a alta é a sistólica e a baixa é a diastólica, ok? O relaxamento das artérias durante a sístole ventricular, né, e o volume sanguíneo, que é a volemia, são os responsáveis pela manutenção dessa pressão arterial. Então, essa pressão ela está relacionada com o relaxamento das artérias e com o volume de sangue, ok? Sem o relaxamento arterial, a pressão aumenta e aí ocorre o risco de rompimento dessas artérias, né? Então, quando o sangue passa com bastante pressão pelas artérias, é preciso que ocorra o relaxamento dessas artérias para que aquele sangue passe com toda aquela pressão e não ocorra o rompimento dessas artérias, tá? Obviamente, quanto maior o volume de sangue, maior a pressão sanguínea. Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha com os valores médios, tá, ok? Em relação à pressão arterial. Então, uma pressão normal, uma pré-hipertensão, uma pressão arterial elevada, então estágio 1 de hipertensão, o estágio 2 de hipertensão, e aqui seria já um caso de emergência médica, que é uma crise hipertensiva, que é quando a pressão sistólica está maior do que 180, ou então quando a pressão diastólica está maior que 110, tá ok? Então é só para que vocês tenham mais ou menos uma noção em relação a esses valores médios de pressão sanguínea. Bom, gente, então a gente termina, né, a nossa parte de sistema circulatório aqui. Eu espero que vocês tenham marcado aí os pontos que vocês tiveram dúvida. E a gente se encontra, né, no nosso horário de aula no Google Class para que vocês possam tirar essas dúvidas, né, em relação principalmente aí ao nome, né, das estruturas, então a anatomia do coração e, obviamente, em relação ao trajeto desse sangue, em quais estruturas esse sangue é venoso, em quais estruturas esse sangue é arterial. Esses são tópicos importantes, né, de que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, com nenhum questionamento, tá bom? Então, a gente se encontra para poder tirar essas dúvidas, tá ok? No mais, é isso. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra, tá? Beijo no coração de vocês.